Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto, né? Fiquem em casa aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar o conhecimento tão bacana que é a geografia. Tá? E hoje aí nós vamos ter uma finalização com chave de ouro sobre o Brasil e o seu papel na economia global, né? Brasil aí um país emergente, né, que tem uma importância a nível não apenas regional na América Latina, mas também mundial, né? E nós vamos falar hoje sobre o papel do Brasil nas suas relações econômicas, uma temática bem importante. Sempre te lembrando, antes da gente começar a responder essas questões que são muito atuais, tu pode buscar essa aula depois dela, ou buscar, por exemplo, a aula teórica que vai embasar a resolução dessas questões, onde? Na plataforma Gonçalves Dias, galera, tá? Procura lá no YouTube, no Instagram, tem também os nossos podcasts, tá? Na Rádio Timbira. Tem todas ali as disciplinas para te ajudar a dar aquele up nos teus estudos. Então já sabe, né? Plataforma Gonçalves Dias. Então, sem mais delongas, para a gente começar, né? Dar aquela respirada básica, importante, dá aquela oxigenada no teu cérebro, né? E vamos para cima, porque tem muita coisa atual, muita coisa bacana. Olha essa primeira questão, olha o que ela te diz. A economia brasileira, após a maior integração do país no processo de globalização, passou a ter uma relação mais dinâmica com o comércio internacional, né? A principal atuação do Brasil em termos de exportação ocorre por meio de... Antes, tá, de nós lermos as alternativas, eu quero te lembrar uma coisa importante. O Brasil, embora tenha se industrializado tardiamente, ou seja, o Brasil vai começar e expandir o seu processo de industrialização a partir especificamente do século XX, 1930, no governo Vargas, mas hoje podemos considerar o Brasil como um país industrializado. Tá certo? Ou seja, que modernizou o seu parque produtivo. E o mais importante de tudo, o Brasil ele atua nos três setores, tá? Qual, Marcos? Nas indústrias de bens de consumo, nas indústrias de bem intermediário e nas indústrias de base. Tá? E o Brasil também tem uma grande diversificação em relação aos seus setores econômicos. O primeiro setor, que é o setor das atividades agropastoris, tá certo? O segundo setor, que é o setor da atividade industrial e da construção civil, e principalmente, tá, no setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, tá certo? Que é o setor responsável pela maior movimentação do PIB do Brasil, tá certo? E também o que mais emprega. Belezinha? Mas quando falamos de exportação, muita atenção nesse aspecto. E nós temos uma aula específica sobre isso, tá certo? O Brasil ele tem um grande destaque no setor de exportação, ou seja, que vende para fora das atividades agropastoris, galera, tá certo? O Brasil, ele é uma potência global, tá? E na produção de variados produtos, tá certo? Das atividades agropastoris, tá bom? Então, atenta-se a isso. Bora agora para as alternativas. Então, esse papel do Brasil na economia global, né? Vamos até reler novamente só essa parte final. A principal atuação do Brasil em termos de exportação ocorre, letra A, de produtos industrializados, graças a novas descobertas em pesquisa e tecnologia de ponta. Galera, o Brasil hoje ele não é um dos países em destaque no mundo, tá certo, em relação a pesquisas e tecnologia de ponta. Não significa dizer que o Brasil não investe, investe, mas ele ainda não está no patamar de nações como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e a China, tá certo? Então nós não podemos dizer que é o principal campo de atuação para exportação. Então está errado. Letra B. O Brasil se destaca aí, galera, na produção de gêneros tecnológicos com destaque para alimentos de fabricação orgânica. Galera, muita atenção, tá? O Brasil, eu acabei de citar, ele não tem esse destaque na produção de gêneros tecnológicos. Embora o Brasil ele tenha um parque industrial, principalmente em relação às atividades agropastoris, que vão se utilizar dessa produção orgânica, mas isso advém, essa pesquisa advém de outros países, tá certo? Que o Brasil aplica aqui, tá bom? Então, também não podemos considerar essa alternativa como a correta. Letra C. O Brasil se destaca em produtos industrializados voltados para atender a maior demanda dos países europeus? Não é.
Como eu te disse, o Brasil ele vai ter um grande destaque a nível de exportação como principal, principalmente a produtos do setor primário. E não é a Europa o nosso principal parceiro comercial, embora seja um dos principais, mas não é o principal. Letra D. O Brasil se destaca na produção de produtos primários. Sim ou não, galera? Sim. As atividades agropastoris. Principalmente o que, Marcos? Soja, carne bovina, tá certo? Carne suína também. O Brasil é um grande exportador também de minérios, de ferro, por exemplo, tá certo? Com destaque para as vendas ao mercado chinês, com certeza, galera. Muita atenção relativa a isso, tá? A China hoje é o nosso principal parceiro comercial, tá certo, galera, em termos de exportação. Ou seja, o Brasil, quando vende, ele vende principalmente para a China. Em segundo lugar ali, tu tem a União Europeia, tá certo? Em terceiro lugar, os Estados Unidos. E em quarto, tá certo, a Argentina. Mas hoje, podemos dizer, o nosso principal parceiro comercial é a China. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, tá certo? E a letra E, o Brasil tem destaque em produtos industriais de base para abastecer as indústrias tecnológicas norte-americanas. Não é isso. Belezinha? Questão bacana, né? Deu para pegar? Então, respira, bora evoluir que tem mais coisas. Olha essa segunda. Com base na relação entre os setores da economia e o cenário econômico dos países do globo, assinale a alternativa correta, tá? Sobre aí os setores produtivos. Letra A. A atividade secundária é característica de nações pouco industrializadas? Vamos relembrar. Marcos, o que é a atividade secundária? É a atividade da indústria e da construção civil, mas principalmente as atividades industriais. As atividades industriais, elas são características de nações pouco industrializadas? Não, galera, isso está errado. As nações desenvolvidas hoje do globo, elas têm como grande característica uma concentração no setor secundário e terciário, tá certo? Então isso está errado. As nações pouco industrializadas, elas vão ter destaque principalmente em qual setor, Marcos? No setor primário, tá certo? Que é a produção de alimentos, tá? O que nós chamamos hoje de commodities, tá certo? Alimentos ou produtos in natura ou semi-elaborados, como por exemplo o minério de ferro. Beleza? Então, letra A está errada. Letra B. A atividade agropecuária é praticada em grande escala em todas as nações? Será que todo mundo produz alimento em larga escala? Ora, gente, se nós pensássemos dessa forma, se isso acontecesse, talvez não existiria problema de fome no mundo. Embora, né, saibamos que a problemática da fome no mundo está mais relativa à má distribuição do que à falta de alimentos, mas nós não podemos afirmar, não podemos dizer que todos os países do globo eles praticam aí a produção agropecuária em larga escala. Isso está totalmente errado, tá certo? O Brasil é um país que tem destaque, tá certo? Os Estados Unidos também é um país que tem muito destaque, mas a gente não pode dizer que todo mundo, em todo o planeta, produz alimento em larga escala. Então, já sabemos que está totalmente errado. Letra C. A produção de tecnologia emprega grande parte da população dos países subdesenvolvidos? Ora, gente, vamos pensar. Produto tecnológico. Quando eu falo produto tecnológico, eu não estou falando especificamente da montagem, mas do desenvolvimento. O desenvolvimento dessa tecnologia, ela vai se concentrar em regiões pobres? Não, ela vai se concentrar principalmente em regiões desenvolvidas, que onde são criadas essas ideias. Então, por exemplo, o iPhone, que pertence aí no caso à Apple, onde é que está o cérebro? O cérebro fica nos Estados Unidos, tá certo? Se aqui tivesse a montagem de produtos, estaria correto, mas ele está falando da produção da tecnologia. A produção da tecnologia não está nos países subdesenvolvidos, está nos países desenvolvidos. Então isso aqui está totalmente errado, tá certo? Letra D. O setor primário é o principal gerador de divisas para as nações mais ricas do planeta? Eu já te falei isso aqui, galera. O setor primário ele vai estar concentrado principalmente nas regiões mais pobres do planeta, nos países subdesenvolvidos ou emergentes. Esses aí que vão concentrar a produção do setor primário. As nações mais ricas do planeta, elas vão concentrar o seu investimento em quais setores? Principalmente o setor secundário e terciário. Setor secundário, as atividades industriais, tecnologia, e o setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviços. Tá certo? Então, a letra D também está errada.
Então, por eliminação, qual é o nosso gabarito? É a letra E. O setor terciário é o maior empregador nos países desenvolvidos e industrializados? Com certeza, galera, tá? Não apenas nesses, mas também em países emergentes, como o Brasil, que tem economias fortes, mas tem problemas ainda sociais. No Brasil, por exemplo, só a nível de informação, estima-se que mais de 70% da população economicamente ativa no Brasil está enquadrada no setor terciário. Que setor é esse, Marcos? Setor de comércio e prestação de serviços. Por exemplo, eu sou professor, eu estou aqui prestando um serviço, eu estou enquadrado no setor terciário, beleza? Então, este aqui é o nosso gabarito. Muito fácil, né? Olha quanta coisa a gente tem para discutir nessa questão. Muita atenção, tá? Então, ó, respira, bora evoluir que tem mais coisa importante acerca do nosso país. Aqui tu precisa estar atento. Já ouviu falar nesse termo? BRICS. Olha o que ele te diz. Sobre os BRICS, assinale o que for incorreto. Quero o erro. Antes de nós analisarmos as alternativas, eu quero só te fazer uma lembrança, tá, do que é os BRICS. O BRICS, ele é um acrônimo. O que é um acrônimo, Marcos? A junção de letras que formam aí, né, uma sigla, tá certo? É um acordo diplomático, podemos assim dizer, tá certo? Entre 5 nações que foram apontadas por empresas de mercado, né, como países que têm possibilidades de grande crescimento econômico, podem ser no futuro novas potências globais e que principalmente são países com economias aí que são sólidas, têm um mercado interno, né, que possibilita um grande lucro. Que países são esses, Marcos, tá? Que enquadram esses chamados BRICS? Brasil, B. O R vem de Rússia, o I de Índia, o C de China e o S, galera, tá? Vem de África do Sul. Eu disse, Marcos, mas a África do Sul começa com A, porque a sigla está em inglês, tá certo? No caso, África do Sul, South Africa, né? São estes aí 5 países que podem se tornar no futuro novas potências globais que têm aí grande crescimento econômico. Estes países são considerados países emergentes, ou seja, estão ali emergindo, crescendo, tá certo? Muita atenção. Essa é uma pegadinha que sempre cai. O BRICS, Marcos, é bloco econômico? Não. O BRICS não é, pelo menos ainda hoje, não é um bloco econômico, tá? O BRICS ele é ali um acordo diplomático entre essas nações que buscam ali dialogar, fomentar o comércio entre elas, principalmente tendo maior união para fazer frente à concorrência a, por exemplo, a União Europeia, que é sim um bloco econômico, e aos Estados Unidos, mas ainda não é um bloco econômico. Beleza? Então vamos ler as alternativas. Bora achar esse erro? Bora. Letra A. O BRICS é um grupo formado pelos países considerados emergentes. Até aí tudo certo? Tudo certo. Formando, um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Opa. Qual foi o que eu acabei de dizer? O BRICS é bloco econômico? Não é, ainda não é. Pode ser, quem sabe no futuro. Depende das nações envolvidas. Mas o BRICS não é bloco econômico, tá certo? Então aqui está o erro. Muita atenção, tá certo? Mas bora ver as outras alternativas, que ela vai te falar um pouquinho sobre esse BRICS. Letra B. O BRICS ele é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Beleza. O BRICS é um acordo internacional diplomático entre as nações consideradas emergentes. Tudo certinho, galera, tá? Nações emergentes aí que estão evoluindo, né? Nações que têm tudo para crescer aí, têm economias já sólidas, fortes, mas ainda têm problemas sociais. Mas são nações que podem ser, no futuro, potências, tá certo? Até 2011, a letra C, até 2011, a sigla era conhecida apenas por BRIC, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no grupo. Tá certo, galera? Tá, desse grupo, tá certo? O último país a integrar é a África do Sul. Inclusive, te chama a atenção, você pode encontrar essa sigla BRICS também em português. BRICAS, tá? Muita atenção. E a letra D, recentemente, os BRICS vêm discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio do grupo, paralelo ao FMI e ao Banco Mundial. Isso está muito correto, galera. Muita atenção na criação desse banco, tá? Principalmente liderado pela China, né, que aí é o principal país desse grupo, tá certo? É a segunda maior economia do mundo. E a China vê na formação desse banco uma forma de diminuir a influência do FMI e, consequentemente, dos Estados Unidos
em relação a outros países do globo. Nós já sabemos que hoje Estados Unidos e China, eles estão novamente aí disputando, né, podemos dizer aí disputando a hegemonia global, né? Aí Estados Unidos e China estão numa rivalidade tecnológica, né, política. Já sabemos que alguns autores inclusive chamam de a nova Guerra Fria, né, onde sai a Rússia e entra a China, tá certo? Então hoje muita atenção nesse banco. Bacana. Tem mais coisa interessante para a gente falar sobre os BRICS. Bora evoluir. Olha aí, quarta questão da UERJ, tá certo? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os líderes dos países que integram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, encerraram seu terceiro encontro com um comunicado em que pedem conjunta e explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, certo? Conselho da ONU. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade na instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e no Banco Mundial. Para os líderes dos BRICS, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso é adaptado do Globo, 2011. E aí ele te pergunta, uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS está indicada em quê? Galera, primeiramente, Marcos, o que é esse Conselho de Segurança da ONU? A ONU é uma agência não governamental que foi criada pós Segunda Guerra Mundial para principalmente buscar diálogo entre os países do globo, né, em relação a solucionar problemas, tá? Primeiramente, a ONU ela foi criada para evitar que países entrassem em guerra novamente. Ou seja, antes de vocês se destruírem, bora tentar dialogar, tá certo? Só que a ONU depois ela vai se diversificar em variadas agências. Por exemplo, tu já deve ter ouvido falar da Unesco, né? A Unesco, por exemplo, ela é uma agência da ONU relativa, por exemplo, tá, à questão da educação. A Unicef, tá, que é muito falada, por exemplo, naquele programa Criança Esperança, tem apoio da Unicef. A Unicef é uma agência da ONU responsável por solucionar problemas relativos, por exemplo, né, à criança e adolescente. Já com certeza, eu acho que esse ano você ouviu falar sobre a OMS, Organização Mundial da Saúde. É um órgão, é uma agência da ONU relativa aos problemas da saúde. Tá bom? Então veja que a ONU ela atua em variados campos. E dessas agências nós temos um órgão central, que é o chamado Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, podemos dizer, que são aqueles países que, de certa forma, controlam o destino do mundo. Então, por exemplo, quando um país ele precisa investigar um outro país, vou te dar um exemplo mais prático. Estados Unidos, por exemplo, quando tentaram invadir o Iraque, né, eles alegaram que, né, o Iraque possuía armas de destruição em massa. Tá certo? Então eles pediram a autorização da ONU para intervir militarmente, né, em relação ao Iraque. Especificamente para quem? Para o Conselho de Segurança. E aí a ONU, no caso específico, ela foi lá com seus agentes buscar verificar se as denúncias norte-americanas eram verdadeiras e depois disso ela deu o veredito, né, e votou dizendo que não. Mas os Estados Unidos interviram mesmo assim, tá certo? Mas o que tu percebe é que o Conselho de Segurança ele tem esse poder de voz. Mas vão existir aí, galera, 5 países que vão ter um poder superior aos outros, que é justamente o que o texto fala da Segunda Guerra Mundial, que é o chamado Recife. Rússia, Estados Unidos, a China, a Inglaterra e a França têm um maior poder sobre os outros países, que é o chamado poder de veto. Sempre que um destes 5 países não concordar com alguma sanção imposta, essa sanção ela está negada. Tá certo? E é justamente isso que os BRICS querem contestar. Tá? Eles querem aumentar o número de membros permanentes do Conselho da ONU. Justamente para quê? Para trazer um maior equilíbrio. Porque quando uma sanção ela vai contra interesses, por exemplo, dos Estados Unidos, e esse sendo um membro permanente, ele veta. Então a gente percebe que o Conselho de Segurança da ONU ele pesa ao lado. E o BRICS ele alega que precisa ser reformulado, principalmente porque hoje o mundo
vem surgindo novas lideranças, galera, como por exemplo a China. O Brasil é uma liderança, por exemplo, a nível regional da América Latina. Então a principal argumentação para isso, galera, vai estar indicada na afirmação da multipolaridade. Hoje não existe só os Estados Unidos como única liderança global. A União Europeia, a Alemanha, por exemplo, tem muita importância. Então, galera, é isso. Plataforma Gonçalves Dias. Valeu!